Bom dia, gente. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Então, hoje a gente vai entrar na leitura do capítulo um, depois de algumas boas aulas aí, dentro dos temas introdutórios, né? Acho que foram 6 ao todo, até agora, hoje é a aula número 7. Então, eu, eu imaginava que a gente ia fazer pelo menos umas 3 aulas de introdução antes de entrar no texto. Então, foi o dobro, né? Então, agora finalmente a gente vai começar a leitura do texto. Eu vou pedir só para quem chegou aqui deixar o microfone fechado, por favor. E aí, eu mandei para vocês na aula passada, quer dizer, ao longo dessa semana, o texto que a gente vai usar. Tá? Lembra que a gente comentou lá atrás que o nosso estudo ele se baseia na visão de um grande mestre, um dos grandes comentaristas históricos da Bhagavad Gita, que é o Ramanuja. E a escolha dessa versão, né, desse comentário, ele se dá pelo fato de nós, eu aqui, né, e uma boa parte de vocês, estarmos fazendo parte aí de uma escola, uma tradição de yoga que vem dessa linhagem desse mestre, né? O que que eu mandei ali para vocês? O comentário completo, tá? A Bhagavad Gita inteira com o comentário completo do Ramanuja, numa versão em inglês. Por quê? Porque nós não dispomos ainda de um comentário, a tradução completa em português, ok? Então, isso é uma coisa que eu vou ficar devendo para as pessoas que têm dificuldade com a leitura do inglês. Apesar de que, se vocês quiserem, vocês podem hoje facilmente colocar nesses programas que fazem tradução, né, pelo computador, e hoje em dia as traduções são boas, né, então torna o texto inteligível. E aí, além desse arquivo em inglês, esse completo que eu mandei para vocês, eu estou mandando também o que a gente vai usar aqui durante as aulas, que é uma tradução em português. Porém, nessa tradução em português, a gente vai usar só os versos da Bhagavad Gita sem o comentário embaixo. Por que que a gente vai fazer isso? Tá? Porque o estudo completo, com todo o comentário, ele seria bastante longo. É uma leitura muito maior. E para esse primeiro curso, o que a gente vai fazer é percorrer os versos da Bhagavad Gita, tá? A gente vai ler verso por verso, e aí eu vou dando os apontamentos, os destaques para vocês dos temas dos versos, tá? De acordo com o comentário do Ramanuja. E se vocês quiserem, obviamente, depois vocês vão conferir lá. Quem quiser fazer essa leitura mais detalhada, né? Pode usar o arquivo que eu enviei, tá bem? Essa tradução em português que a gente tem, ela não foi feita por esses aplicativos, eu nem sei os nomes, Google Translators, coisas desse tipo, né? Eu privilegiei o trabalho de um colega nosso aqui do Brasil, que é o José Raimundo Guimarães. Ele é eu diria assim que ele é um grande devoto da Bhagavad Gita de Ramanuja. É interessante usar esse termo devoto porque ele é bem católico, né? Ele tem uma relação muito forte com o catolicismo e, ao mesmo tempo, ele se apaixonou pela tradição Vaishnava do Ramanuja. E há alguns anos ele tem feito essa tradução da Bhagavad Gita do Ramanuja para o português, né? Ele não terminou isso ainda, porém já há um tempo atrás ele cedeu para nós, tá? A gente aqui da tradição do Krishnamacharya,
ele cedeu a sua tradução para que a gente pudesse usar essa versão em português como estudo, tá bem? Então é essa tradução que a gente vai usar. A gente vai começar então o estudo do capítulo um, que eu acredito que vai ser relativamente rápido comparado aos outros, porque a filosofia mesmo da Bhagavad Gita, que ela é apresentada a partir da conversa entre Krishna e Arjuna, ela começa mesmo no capítulo 2, ok? O capítulo um, ele é uma descrição daquele início da guerra que ia começar ali a Batalha de Kurukshetra, e ele descreve a crise existencial de Arjuna no início dessa guerra. Tá? Toda a conversa, todos os ensinamentos espirituais, eles decorrem dessa crise existencial de Arjuna no início da guerra. Isso já diz muito a respeito da nossa vida. Quando é que a gente começa a procurar uma orientação espiritual na vida? Quando a gente se depara com as crises, né? Quando a gente tem contato com o sofrimento e o desolamento que esse sofrimento nos causa. Tá? Não que Arjuna ele era assim uma pessoa totalmente ignorante da sua cultura espiritual, né? Pelo contrário, ele já era muito consciente dela. No entanto, diante dessa situação, eu descrevi para vocês a história toda na aula passada, né? Então, desse acúmulo de fatos tristes, né, que foram marcando esse conflito familiar, que Arjuna, obviamente, não desejava, né? Porque vocês se lembram que Arjuna e seus irmãos, os Pandavas, eles eram muito virtuosos. E, obviamente, que eles desejavam a paz. E desejavam também um acordo, a possibilidade de viver em harmonia com seus parentes, os Kurus. No entanto, devido à perversidade, à ganância dos Kurus, essa harmonia, essa paz, ela não foi possível. E a gente consegue, né, talvez se colocar um pouquinho na pele, de Arjuna e dos Pandavas, como é triste, né, quando a gente quer poder criar um contexto de paz e harmonia, né, nas nossas relações, e a gente não encontra essa mesma motivação, ah, nas outras pessoas. Então, Arjuna estava, obviamente, já assim com uma tristeza acumulada, e essa tristeza, assim, ela chega assim num limite, justamente nesse cenário quando a guerra vai começar e ele vê que aquilo realmente se tornou muito real, muito concreto, né? Que vai ser daquela forma, vai ter que ser daquela forma. O que acontece? A Bhagavad Gita, como eu disse para vocês, ela é dividida em 18 capítulos, e cada capítulo, ele originalmente não tem um nome, tá? Dentro lá do Mahabharata, os capítulos são numerados, eles não têm um nome específico. Porém, os mestres, os grandes comentaristas da Bhagavad Gita, eles acabaram dando nomes para os capítulos, para ajudar a gente a entender qual é o tema principal daquele capítulo. E cada um desses capítulos, ele é chamado de yoga, né? Por exemplo, o capítulo 2 costuma ser chamado de Samkhya Yoga, o capítulo 3 de Karma Yoga, o capítulo 6 de Dhyana Yoga. E o que dizer do capítulo um, né? Porque eu disse para vocês que o capítulo um ele mais narra a história ainda do que está acontecendo do que tem uma filosofia ali. O tema principal do capítulo um é
a crise de Arjuna. Então, esse capítulo ele costuma ser chamado de Arjuna Vishada Yoga, tá? Que significa justamente o yoga da crise existencial de Arjuna, né? É interessante, é bonito a gente pensar já nisso, né? Pensar a crise existencial como sendo uma parte já da experiência do yoga. Como eu disse agora há pouco para vocês, a gente busca conhecimento espiritual a partir das nossas crises pessoais, né? Portanto, as crises, elas são parte do nosso processo de yoga, da nossa experiência de yoga. Então, por isso aqui na Bhagavad Gita, a crise de Arjuna é chamada de yoga, tá? É um estilo de yoga. Vamos dizer assim, né? Essa Bhagavad Gita vai falar de todos os estilos de yoga, Samkhya, Karma, Jnana, Dhyana, Bhakti, né? A crise existencial também é um estilo de yoga, né? É o estilo preliminar, né? É o primeiro yoga, ok? Então eu vou colocar aqui o capítulo para a gente começar a leitura. Uma outra coisa importante nesse capítulo, que descreve mais ainda a história ali do início da guerra, serão mencionados muitos nomes dos combatentes. Não se chateiem com isso, porque vocês não leram, obviamente, a história inteira do Mahabharata e não estão assim tão cientes do significado de cada um desses personagens, né? Depois também os nomes em sânscrito são difíceis. Aí vai parecer assim, nossa, a gente estava tão nessa expectativa de estudar Bhagavad Gita, de repente a gente começa a ler esse capítulo um, só fica falando um monte de nomes de guerreiros em sânscrito e eu não consigo entender nada e não vejo o significado disso, né? Não se aflijam, tá? Isso vai ser rápido, vai ser só uma breve descrição ali do início da batalha. E logo mais no capítulo 2 começa a conversa entre Krishna e Arjuna, que é o que realmente mais importa pra gente, tá? Então vou compartilhar aqui. Só para vocês terem uma ideia, né? O arquivo que eu enviei, ele está escrito assim, Gita Bhashya. A Bhashya é a palavra em sânscrito para comentário, ok? Aí está escrito assim, Gita Bhashya 1 e 2. Quer dizer que aqui nesse arquivo a gente tem o capítulo um e o capítulo 2. E aí está escrito assim, atualizado sem Bhashya. Então ele está sem o comentário do Ramanuja embaixo dos versos, tá? Tá só os versos. Para a gente iniciar então a leitura do capítulo, nem todos os versos a gente vai ler em sânscrito, tá? Também seria uma coisa que tomaria um pouquinho mais de tempo a gente ler em sânscrito. Então a gente vai ler direto a tradução, mas alguns versos chaves, alguns versos mais importantes, a gente lê em sânscrito. No caso aqui eu vou recitar o sânscrito para que vocês ouçam, tá? Vocês podem ler aqui na tela me ouvindo. Eventualmente eu vou destacar uma ou outra palavra em sânscrito importante, tá bem? Então, como se trata do primeiro verso, verso de abertura, a gente vai ler em sânscrito, tá bem? Ouçam o verso. Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kim Akurvata Sanjaya. Querem repetir? Querem tentar? Eu vou cantar agora, trecho por trecho, vocês tentem repetir.
Dhritarashtra Uvacha. Repitam comigo. Dhritarashtra Uvacha. Dharmakshetre Kurukshetre. Repitam. Dharmakshetre Kurukshetre. Só ouçam. Samaveta Yuyutsavaha. Repitam. Samaveta Yuyutsavaha. Só ouçam. Mamaka Pandavaschaiva. Detalhe aqui, tá faltando um S, tá? Repitam comigo. Mamaka Pandavaschaiva. Só ouça. Kimma Kurvata Sanjaya. Repitam. Kimma Kurvata Sanjaya. Então, a Bhagavad Gita começa com uma pergunta de Dhritarashtra. Quem que era o Dhritarashtra? Vocês lembram? Aquele rei cego que havia nascido cego. Lembra que na narrativa ele representa a ignorância, né? A incapacidade de enxergar representa metaforicamente a ignorância. O que acontece? Tá? Os exércitos dos Kurus e dos Pandavas foram lá para o campo de batalha. Esse campo de batalha é chamado de Kurukshetra. Kshetra quer dizer campo. Tá? Kurukshetra era o campo dos Kurus, né? Esse campo também era chamado de Dharma Kshetra, né? O que que é o Dharma? Lembra que a gente falou bastante desse tema? Na aula, se eu não me engano, aula 3, 4, a gente explorou bem esse tema. Dharma são as leis do universo, a ordem do universo. Dharma também quer dizer as virtudes, os valores espirituais. Esse campo, ele também era um lugar de peregrinação espiritual, tá? Ele era chamado de Dharma Kshetra, o campo do Dharma. Não é à toa que a Bhagavad Gita começa com essa palavra Dharma, porque ela é um dos principais temas da Bhagavad Gita, como eu já havia adiantado isso para vocês lá atrás. Então, ela começa aqui com essa palavrinha Dharma. Então, Dhritarashtra, o rei cego, ele ficou lá dentro do seu palácio, enquanto lá no campo de Kurukshetra, de Dharmakshetra, os exércitos estavam se preparando para a guerra. Dhritarashtra era cego, porém, tá, nessa história, ele tinha um, como a gente diria assim, o braço direito do rei, o seu assistente, né? Vamos usar essa palavra, o seu assistente, ele era chamado de Sanjaya. E esse Sanjaya, ele havia recebido uma bênção de Vyasa. Lembra quem era Vyasa? Vyasa foi o grande mestre que escreveu o Mahabharata, que escreveu os Vedas, escreveu o Vedanta Sutra, né? E Vyasa também era o pai de Pandu e de Dhritarashtra. Esse mestre Vyasa, ele tinha concedido uma bênção ao Sanjaya, esse assistente do Dhritarashtra, de que o Sanjaya poderia ver à distância. Olha só que interessante. O rei era cego, mas o seu assistente podia ver à distância. De modo que eles então estavam lá dentro do palácio e o rei cego pergunta para o seu assistente Sanjaya. Ele diz assim: Ó Sanjaya, vejam que o nome Sanjaya é mencionado aqui no final do verso.
você aí, né, que tá vendo tudo, conta pra mim o que que tá acontecendo lá no campo de batalhas. Ele diz assim: o que fizeram os meus filhos? Né? Ele usa esse termo mama, cá, né? Os meus, mama, os meus. Isso marcando bem a postura de uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa ignorante, ela dá muita ênfase ao seu senso de eu e meu. Isso é bem uma tônica muito forte aqui da espiritualidade védica, né? O sábio, ele é uma pessoa humilde e ele tem, assim, uma visão do todo. Ele pensa muito menos só em si mesmo, né? E muito mais no todo. No entanto, Dhritarashtra, como uma pessoa ignorante, né? Ele está muito preocupado com os seus próprios filhos. Então ele faz essa distinção entre os meus, né? Ele chama os seus filhos de os meus e os Pandavas, os outros, né? Então a pergunta que ele faz para o Sanjaya é assim: o que fizeram os meus filhos, ou o que fazem os meus filhos e os filhos de Pandu, Samaveta, reunidos, colocados, né, neste campo de batalha de Kurukshetra, e o Yutsavaha, motivados para a luta? Né? Então essa é a pergunta, tá? O que está acontecendo lá? Me conta aí, Sanjaya, né? Você que vê tudo à distância. Diz isso para mim, eu que sou cego. E aí, então Sanjaya começa a descrever esse cenário da guerra. Então Sanjaya diz: Marra, tu pode botar um pouco maior ou deixar pode, um pouco posso. Uhum, boa. Assim? perfeito. Tá. Marcos, eu me perdi um pouquinho aqui. O Vyasa é o pai do, do Dirastra O pai do Dhritarashtra e do Pandu. e do Pando. E quem que é essa outra figura que você falou agora? Você citou mais uma outra pessoa que está perguntando ou falando. Aqui tem o Dhritarashtra, o rei cego, perguntando para o seu assistente Sanjaya, Sanjaya. Ah, tá. Ah, né? então o Dhritarashtra está perguntando para o Sanjaya. Isso. E o Sanjaya é quem vai narrar essa história. E o Vyasa é só. Onde é que está o Vyasa aqui? Vyasa não está mais aqui. Ah, tá. O Vyasa, ele havia conferido uma bênção ao Sanjaya de que ele poderia enxergar as coisas à distância. Ah, entendi. Aham, eu estava Tá confundindo. bom? Tá bom. Então, o Sanjaya, ele começa a narrar esse cenário da guerra. Tá? Ele está lá dentro do palácio, enxergando a distância e contando para o rei cego o que está acontecendo lá no campo de batalha. Então, no verso 2, Sanjaya diz: o rei Duryodhana, ao ver o exército dos Pandavas em alinhamento militar, aproximou-se de seu mestre Drona e disse as seguintes palavras. Vamos lembrar quem que é o Duryodhana? É o principal filho do Dhritarashtra, do rei cego, esse Kuru, o líder dos Kurus, o mais perverso, né? Que tramou todas as conspirações contra os Pandavas para destituir os Pandavas do reino, né? E ele ficar com o reino para si, governando, né? Com toda a sua ganância, com toda a sua perversidade. Então esse Duryodhana tá aí ao lado de todo o seu exército agora, né? Olhando o exército inimigo, né? O exército de Arjuna e dos Pandavas, e ele dirige palavras ao grande general chamado Drona. Tá? Rapidamente, esse Drona
foi o general mestre que ensinou tanto os Kurus quanto os Pandavas. Tá? Ele é muito querido, inclusive, dos Pandavas. Arjuna tinha muita estima pelo Drona, por ele ter sido seu professor de artes militares ao longo de toda a vida. Né? No entanto, acontece que, devido a algumas prerrogativas de acordos políticos, vamos dizer assim, Drona, de uma certa forma, ele devia favores políticos aos Kúrios. Aí, embora ele não fosse necessariamente uma pessoa má ou perversa, ele foi obrigado a permanecer do lado do exército dos Kúrios. Isso é um dos grandes motivos, inclusive, que vai desencadear a crise do Arjuna, porque logo mais vocês vão ver, o Arjuna vai observar também os exércitos e vai começar a ver ali no exército inimigo a presença de pessoas que para ele eram pessoas muito queridas, né? Então imagina você ter que começar uma guerra contra pessoas que você ama. É uma situação difícil. Mas então aqui o rei Duryodhana, né, se dirige a esse grande general Drona e ele vai dizer o seguinte: Observe, ó mestre, este poderoso exército dos filhos de Pandu. Duryodhana reconhece o poder do exército dos Pandavas, alinhado pelo filho de Drupada, seu inteligente discípulo. Tá? Esse Drupada também era um discípulo do Drona. Tá? Então vocês vejam que ali no exército oponente tem um monte de alunos, né, do próprio Drona que está ali no outro exército, no exército Kuru. Aí, nesse exército, encontram-se heróis e grandes arqueiros como Bhima e Arjuna, e o Yudhana, Virata e o poderoso guerreiro Drupada. Trishtaketu, Chekitana e o valente rei de Kashi, Purujit e Kuntibhoja e Shaibya, o melhor entre os homens. Ah, Marcos, só oi. uma dúvida. Quando você fala aqui, alinhado pelo filho de Drupada, explica melhor quem é o Drupada e quem é o filho de Drupada, que aí eles Tá, são do exército dos Pândavas, né? isso. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo para explicar todos esses personagens. Mas rapidamente, o Drupada também é o principal general que vai organizar o exército dos Pandavas, tá? Ele é filho, de Draupadi, a esposa de Arjuna, e ele recebeu todo o treinamento militar do Drona. Né? Mesmo sabendo lá atrás, o Drona ele já tinha uma predição de que se um dia ele fosse morto, ele seria morto pelo Drupada. E veja como ele era o Drona, esse grande mestre, né, de todos eles. Ele era virtuoso. Ele mesmo sabendo que o Drupada poderia matá-lo um dia, ele ensinou todas as artes militares para o Drupada. Né? Ele diz assim: Olha, eu sou seu professor, meu dever é ensinar. Né? Mesmo que um dia você me mate, né, eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre as artes militares. E o Duryodhana, ele chama a atenção do Drona, ele diz: Tá vendo aí, ó? Olha o que que você fez, né? Uhum. Você ensinou tudo para o Drupada e tá ele lá organizando o exército dos Pandavas contra a gente aqui agora. Né? Então, Só esses que são aí ele fala alinhados pelo filho de Drupada. Também o Drupada, que era um general, ele tinha outro filho que também estava lá. Quem era o isso. O filho dele? Drupada, na verdade, era o. Deixa eu lembrar. Isso, esse é o Drupada. O filho de Drupada seria assim: ele vem da dinastia de um rei chamado Drupada, que era o pai de Draupadi. Tá? Não, beleza. Mas, Obrigada, gente, Marcos. eu vou pedir para vocês, a gente não vai entrar tanto em detalhes Tá, assim, tá?
Ah, mas esse foi É. importante, porque ele podia matar o outro e ele treinou ele. Gostei. Obrigada. Aqui é Senhor dos Anéis. Eu sei para quem gosta desses épicos, desse tipo de histórias, é muito assim interessante mesmo olhar as nuances. Aí assistam o filme, leiam lá aquele livro do Mahabharata que eu mandei para vocês, vocês vão se divertir com as histórias, tá bom? Então, o Duryodhana está aqui descrevendo com uma certa admiração o exército oponente, né? Embora ele fosse um homem muito perverso, ele, assim, reconheceu o valor, né? O poder ali do exército de Arjuna. E aí, então, ele segue essa descrição, né? O valente Yudhamanyu, o forte Uttamaudya, e também o filho de Subhadra e os filhos de Draupadi, todos eles poderosos guerreiros. E aí, então, ele passa a descrever o exército dele mesmo, né? O Duryodhana agora descreve o seu próximo exército. Veja, ó Dvija Uttama, ó melhor entre os duas vezes nascidos. Esse é um termo importante aqui dentro da tradição védica, tá? Esse termo dvija, tá? Dvija vem de dva, que quer dizer dois, e da raiz ja, que quer dizer nascer. Essa raiz ja, que quer dizer nascer, deu nas nossas línguas, né, derivadas do latim e do grego, deu o gênese, tá? Já. Dvija quer dizer duas vezes nascido. O que é isso, tá? São essas pessoas que passam pelos rituais de iniciação védicos. Assim como no cristianismo existe um segundo nascimento, que é o batismo, não é assim? A pessoa nasce uma vez ali da carne, né? E aí, através do batismo, há um segundo nascimento, que é uma espécie de um nascimento espiritual. Na cultura védica, isso também existe, tá? Existem rituais de iniciação, onde a pessoa, então, ela é considerada um dvija, duas vezes nascido. E o Dronacharya estava sendo, então, elogiado aqui pelo Duryodhana, né? Como o melhor entre os duas vezes nascido. E aí ele segue descrevendo então o seu próprio exército. Veja, ó Dvija Uttama, esses que são importantes do nosso lado, esses que são os comandantes do meu exército. Eu os nomearei para reavivar sua memória. E aí então ele descreve há personalidades como você, né? Ele primeiro elogia o próprio Drona, que é o grande general aqui, Bhishma e Karna. Tá, eu vou falar rapidamente só sobre esse Bhishma. Esse aqui é bem importante, porque ele é o grande patriarca vivo aqui. Tá? Ele é o mais velho de todos eles. Ele é o avô dos Kurus e dos Pandavas. E também uma das pessoas mais queridas para o Arjuna. Então, uma das coisas que vai entristecer o Arjuna, né, é ver que o Bhishma também, devido a certos deveres políticos, ele precisou também se alinhar com o exército dos Kurus, né, e ele estava ali então. Depois a gente tem o Karna, que é um outro personagem importante, tá? Lembra que eu contei para vocês que Arjuna e seus irmãos nasceram dos deuses? Que a rainha Kunti, ela tinha essa bênção de poder engravidar dos deuses e que o seu marido mesmo não poderia, né, conceber filhos porque ele tinha aquela maldição de não poder realizar o ato sexual. Entendam, tá? Nessa história do Mahabharata,
Quando ela recebeu essa bênção de poder conceber filhos a partir dos deuses, só através da intuação de mantras, sem precisar do ato sexual, ela ficou em dúvida sobre esse poder e ela resolveu testar esse poder, né? Ela falou, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo, né? E aí ela evocou o Surya, o Sol, e dele ela teve um filho, que foi esse Karna, né? Só que o que acontece? Ela fez isso escondido, ninguém sabia que ela tinha esse poder. Ia ficar muito esquisito ela de repente aparecer com um filho, assim, do nada, né? Se eu não me engano, isso inclusive foi antes dela se casar com o Pando. Então, o que que a Conte faz? Ela pega esse filho e abandona ele num rio, tá? Semelhante a uma outra história bíblica, se eu não me engano, de Moisés, né? Coloca ele num cesto e deixa ele correndo rio afora, né? E aí esse cara, né, então, ele é encontrado por uma família que o adota, tá? E ele, sem saber, ele era irmão de Arjuna, Yudhishthira, do Bhima, filho de Kunti. Porém, como acontece aqui nessa trama, né, esse Karna, ele por ter sido esse filho renegado, né? Ele também acaba, ao longo da sua vida, se posicionando, ele acaba assim, acumulando um certo ressentimento, uma maldade no seu coração, ele tinha um ressentimento em relação à vida. E ele rapidamente vai se alinhando com os Kurus. Tá? Então, portanto, vocês vejam que aqui tem um irmão de Arjuna também no exército inimigo. Depois ele segue descrevendo. Temos aqui o vitorioso Kripa, Ashwatthama, Vikarna e o filho de Somadatta. E há muitos outros heróis que estão determinados a abandonar suas vidas pela minha causa. Vejam a arrogância de Duryodhana, né? Minha causa, né? Ele não tem causa nobre nenhuma, né? Não é a causa da justiça, não é a causa da virtude, não é a causa do Dharma, não é a causa da espiritualidade. É a causa do próprio ego dele, né? Qual que é a causa dele, né? Eu desejo ter o reino, eu desejo poder. Ele é tão arrogante que ele diz assim: todos esses heróis, todos esses guerreiros estão dispostos a abandonar suas vidas pela minha causa, né? Então vocês vejam a mentalidade dessa pessoa. Todos eles são experientes em usar vários tipos de armas e são espertos na arte do combate. E aí então ele faz uma comparação. Ele diz assim: peraí, esse verso tem alguma coisa, não sei se está correta essa tradução. Eu acredito que tem um errinho aqui, tá? Ele elogia o seu próprio exército, porque o exército do Duryodhana, se você se lembra, é muito maior, tá? É um exército muito maior. Enquanto o exército dos Pandavas é um exército menor. Lembra que eu contei a história para vocês na aula passada de que o Duryodhana e o Arjuna foram procurar Krishna e Krishna disse assim para eles: de um lado eu entrego todo o meu exército e de outro lado fico eu, porém eu não lutarei, eu só ficarei presente. O que que Arjuna, como uma pessoa virtuosa, vai escolher? Ele diz: Krishna, eu só quero você. Não quero nada com o seu exército. Eu quero você, esteja você do meu lado. E o Duryodhana, né, feliz da vida, fica com o exército inteiro de Krishna. Então, pela sua lábia, né, em termos de diplomacia política, né, o Duryodhana ele consegue angariar um exército muito maior do que o Arjuna.
tá? De modo que, em termos de quantidade, em termos de poder, assim, bélico, né? Era evidente que o seu exército poderia vencer, né? O exército de Arjuna. Ele faz essa comparação, tá? A gente vai, na verdade, já finalizar a aula de hoje. Eu vou revisar esse verso aqui para a gente dar sequência à leitura, entendendo qual é a tradução realmente desse verso número 10, tá? Ahn, então vamos dar um ponto aqui na nossa fala. Posso abrir para vocês perguntarem ou comentarem alguma coisa sobre esse tema até onde a gente chegou hoje. Alguma questão aí, gente? Diga, Bianca. Marcos, eu me perdi com o nome dos personagens. Você acha que, acho que é meio que natural, né? É, Totalmente natural. Imagina, olha esse monte de nome esquisito, né? É muito difícil realmente gravar esses nomes, né? Mas lembra assim os principais. Dhritarashtra é o rei cego. Uhum, Pandu era o irmão desse rei cego. Então, do Dhritarashtra nasceu o Duryodhana, esse perverso aqui que tá, é o líder dos Kurus, tá? Então, os Kurus são esses irmãos, filhos do rei cego. E do rei Pandu nasceram os Pandavas, tá? Com aquela ideia, só lembrem que o Pandu não concebeu eles, geneticamente, porque ele não podia se entregar ao ato sexual, né? Ele tinha uma maldição. Se ele fizesse sexo, ele morreria. Por uhum. conta disso, a sua esposa, a rainha Kunti, o poder que ela tinha de evocar filhos dos devas através dos mantras, ela então gera esses filhos, esses Pandavas. E a guerra está acontecendo entre os Pandavas e os Kurus. Então tem o Ok? Dhritarashtra, o rei cego, o Pando, irmão do rei cego, o Duryodhana, né? É Isso. o filho do rei cego. E quem que é o próximo que você falou? E daí temos os Pandavas, que são os filhos do Pandu. O principal dos Pandavas é o Arjuna, tá? Que é Uhum, o grande protagonista aqui dessa história. É ele e o Krishna, né? Eles aqui vão travar a conversa chamada de Bhagavad Gita, uhum. Tá, tá? ajudou bastante. Uma coisa que pode ajudar bastante vocês é assistir o filme que eu mandei. Esse filme, o Mahabharata. Aquele filme é um filme que tem uma duração de umas 6 horas, vocês podem ir vendo em partes, mas ajuda, né? É um cineminha aí, um entretenimento, Uhum. e vai ajudar vocês a fixar melhor essa história. Porque aqui eu falando, vocês ficam só com o nome, né? No filme vocês vão ter lá um personagem, uma pessoa, né? Então vai ajudando a fixar quem são os personagens. Ok? Oi, Marcos. Diga, Dionísio. E essas informações, para quem lê em inglês, isso tem no livro que você mandou, né? Vai ter embaixo o nome das pessoas, o que elas eram, tem no livro, aqui assim, ó, bem aqui embaixo. Você está dizendo já no capítulo 1 Essas mesmo. notas, Uhum. fala quem são, quem nasceu de quem, como que aconteceu. Então, se a pessoa quiser e ler em inglês, é bem legal o comentário ali. Tá? Eu ia comentar com você sobre o nome do primeiro capítulo. Isso me lembrou algo bastante conhecido para quem da parte cristã, né? Que tem a noite escura da alma, Uhum. né? Então, essa parte do Arjuna aqui, que seria a crise existencial de Arjuna, na hora, me lembrei, me remeteu à crise, à noite escura da alma. E uma coisa que eu fico pensando por que, por exemplo, o avô de Arjuna
tem que estar no outro lado. Isso é uma coisa muito curiosa, porque é toda uma família, né? Assim, o avô é a origem, na verdade, né? O avô ali, ele seria como a raiz da família, né? E ele está do outro lado. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Sim. Isso E cria às uma vezes, situação bem difícil, né? Porque dentro dessa perspectiva existe essa lealdade, né, aos mais velhos, aos ancestrais da família. E o Arjuna ele precisa de uma certa forma quebrar com isso, né? Porque ele tem ali realmente o seu avô aliado do exército que está com as intenções. pois é curioso, né? Bem interessante. Eu fiquei pensando nisso, né? Como que pode, o que isso representa, na verdade, na vida da gente, né? Talvez são padrões muito antigos que a gente precise quebrar, né? Sim. Eu diria assim, ó, de uma forma bem até direta, a gente pode entender, o Dharma, ele é uma coisa que está acima dos laços familiares, tá? No sentido de que, assim, nós devemos ser fiéis ao Dharma e não aos nossos ancestrais, se a gente reconhece que os nossos ancestrais estão agindo de forma contrária ao Dharma, né? É interessante. Então, por exemplo, se uma pessoa reconhece, né, que o seu pai ou seu avô está agindo de uma forma criminosa, ela, por lealdade ao pai ou avô, vai ser cúmplice desse crime? Não, né? Ela deve seguir o Dharma, ela deve seguir aquilo que é a justiça, né? Aquilo que é correto. E se for necessário, ela vai precisar romper com esse familiar, né? Então, isso é o que é Difícil, apresentado aqui, né? Que esses, muito. o Arjuna, ele vai, vocês vão ver que logo mais à frente ele vai fazer muitos questionamentos a respeito da importância da lealdade à família, né? E a história está mostrando que sim, é verdade, a gente tem essa lealdade à família, aos ancestrais, mas o Dharma se coloca acima disso. E é bem curioso, pelo jeito lá também é assim, porque aqui, hoje já não é tão forte isso, né? Essa questão da lealdade à família, mas há um tempo atrás eu acho que era bem mais forte, né? Se bem que sempre teve a traição na família, né? Uhum. Porque você nunca é traído por um inimigo, né? Uhum. É sempre traído por alguém que você ama. Tá certo. Obrigada pela explicação. E, Marcos, só mais uma pergunta. A Dionísia falou desse livro onde estão os personagens. Qual livro que é esse? É o que eu mandei para vocês, o arquivo, né? A Bhagavad Gita completa que eu mandei ali para você, Ah, tá. Ah, então tá. tá? Que tá em inglês, Em inglês. ok? Todo Perfeito. mundo recebeu? Eu mandei na segunda-feira, tá? É só rolar ali no nosso grupo, vocês vão ver que o arquivo tá ali. Quem quiser, imprima o texto, tá? E vocês vão ter o material já impresso para em alguns momentos se vocês queiram ir fazendo leituras, fica mais fácil, mais prático. Tá bem, gente? Então, um bom dia. Nos vemos aí na quarta que vem. E se vocês forem acumulando dúvidas, aí podem anotando e aí nas aulas vocês podem perguntar no final, tá bom? Abraços. Tchau, tchau. É, Obrigada. tchau, 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 pessoal. obrigada. Tchau. Tchau.